gente, olha, eu construí aqui algumas planilhas para mostrar para vocês o que vai mudar, né? Ao menos com as informações que nós já temos. Aqui é só uma simulação do que eu imagino que vai ter de mudança, tá? Então, e vocês vão ver os pontos aqui do que a gente pode ter de mudança. Eu criei várias planilhas. Dentro do slide, eu dei o print da planilha, mas agora eu vou compartilhar com vocês no Excel, efetivamente, porque daí eu consigo dar um zoom aqui da parte que eu quero explicar, tá bom? Muito bem, pessoal, vou me colocar aqui no cantinho da tela, né? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um comparativo do nosso formato atual, né? Não cumulatividade do ICMS no nosso formato atual. E o que a gente tem aqui, né? A gente tem na indústria, né? Então, nesse caso, pessoal, especificamente, né? A minha sugestão aqui seria que a gente estaria trabalhando com uma indústria que produz esse material aqui, né? Que é um estojo de material escolar, tá? Um estojo de material escolar aqui, né? Tá vendo, né? E o que essa empresa compra para produzir esse material escolar? Ela pode ter a compra de insumos, que são os componentes, né? Os lápis, por exemplo, aquilo que compõe aqui o estojo, né? Se a gente olhar aqui, o que é insumo, né? São esses lápis, essas canetas, o apontador, a borracha, a régua, né? O próprio estojo que acomoda tudo isso. Então, esses são os produtos que a gente chama matéria-prima. Por que matéria-prima? Porque eles incorporam o produto em fabricação, né? Incorporam o produto em fabricação. E a gente pode ter o que de créditos hoje na não cumulatividade? A gente pode ter uma compra dentro do estado, vejam que eu coloquei aqui 18% de alíquota, que em geral seria uma alíquota numa compra em operação interna. A gente pode ter uma compra interestadual com 12%, podemos ter uma compra interestadual com 7%, podemos ter uma compra de matéria-prima interestadual com 4%. O que a gente toma de créditos hoje de ICMS? Nós tomamos créditos dos insumos, né? Que a gente está tratando aqui de uma indústria. A gente vai tomar crédito do frete, não vamos, né, pessoal? Então, olha só, a gente tem aqui o crédito de frete, né? Qual a alíquota que a gente usa no crédito de frete hoje? 12%. Tá certo? Concordam aqui comigo, pessoal? Se alguém discorda, falem aí, tá? E aí eu estou simulando aqui com vocês como seria a nossa apuração, né, no formato atual. Observem aqui, ó, né, vou até grifar aqui, colocar em outra cor. Esse é o formato atual que a gente teria de apuração do ICMS numa indústria, né? A gente pode ter o crédito sobre combustíveis lubrificantes, né? E aí a gente está tendo até um certo debate sobre se mantém o crédito ou não mantém, né? Porque a questão da monofasia aí para combustíveis, mas não vou entrar nessa seara agora, porque a ideia aqui é a gente fazer esse simulado, né, dos cálculos, tá? Então, enfim, coloquei aqui os créditos, consumo de energia elétrica, que hoje só pode ser aproveitado para o ICMS se for uma energia para o ambiente produtivo, né? Tem que ter o laudo lá de rateio, não é verdade? Né? E aí, o crédito do ICMS controlado lá no SIAP, sobre os ativos imobilizados, certo, gente? Enfim, né? Até no caso aqui, a gente nem teria essa base de cálculo, porque a gente pegaria o crédito direto lá do SIAP, né? Tá? Mas, enfim, aqui é só para ser ilustrativo, tá? E aí, quais créditos hoje a gente não aproveita, pessoal? A gente não aproveita. Quais créditos a gente não aproveita? São esses aqui, ó. Certo? Créditos vedados ou créditos polêmicos, ou não é? Né? Vou até pintar eles aqui de outra cor aqui, para que fique mais claro para vocês aí, ó. Né? Esses que eu acabei de pintar aí com discussão, ou não é? Né? Bens de uso e consumo, gente. Bens de uso e consumo foi a historinha que a lei complementar contou pra gente sempre, né? Sempre a gente tinha ali a postergação do início dos créditos dos bens de uso e consumo, ou não é? Quem acompanha, quem aí é um pouco mais antigo aí da área tributária, antigo não, né? Porque mais experiente, eu diria, né? Quem é mais experiente aí na área tributária sabe que a Lei Complementar 87 de 96, várias vezes ela foi sendo prorrogado, né? Nos artigos finais, a questão do crédito sobre bens de uso e consumo. Sempre prometer esse crédito e aí quando chegava na véspera da entrada em vigor, eles prorrogavam o crédito, não é mesmo? Né? Então, a Lei Complementar 87 de 96
sempre foi deixando para frente e, de fato, nos meus 23 anos de direito tributário, eu nunca vi esse crédito ser permitido, tá? A mesma coisa, energia elétrica de setores que não são produtivos, ativos imobilizados em geral, né? Por exemplo, um ativo imobilizado da área administrativa não gera crédito, né? Para o ICMS, né? Enfim, então, todos esses créditos que estão aqui na planilha, ali na parte em azul, a gente hoje não pode aproveitar, é ou não é, né? Então, a gente pode até colocar aqui, né, uma imagem, né, para deixar ilustrado aqui que hoje a gente não pode aproveitar esses créditos, acaba que nós perdemos esses créditos, né? Eles ficam aí fora da possibilidade de aproveitamento. E aí, o que a gente tem na indústria? Nós vamos fazer aqui a venda, então, do nosso estojo. Produzimos, industrializamos o estojo e vamos fazer aí a venda, né? A saída, né? Que para ICMS, a base de cálculo não é o fato gerador não é a venda, né? Para ICMS, o fato gerador é a circulação da mercadoria. Então, aí nós fizemos aqui as operações de saída, né? Então, venda de produção do estabelecimento, em operação interna, interestadual. Fui colocando aqui alguns exemplos, né? Ó. Então, operação interna, tributei com 18, interestadual com 12, interestadual com 7, coloquei uma bonificação em mercadorias, outras saídas e tudo mais, exportação. E aí, gente, o que a gente chegou ao final? Chegamos a um débito de ICMS de 154.400, aqui, e o nosso crédito de ICMS dentro das hipóteses permitidas, 45.420, né? Então, aqui, nossa apuração vai ser o quê? Débito de 154.400 menos o crédito de 45.420. Todo mundo concorda? Então, o nosso saldo devedor aqui para nossa indústria nesse mês, no formato atual, será 108.980. Entenderam aqui? Certo? Todo mundo acompanhou aqui, pessoal, esse raciocínio? Esse é o cenário, pessoal, dentro do atual. Como que aconteceria, então, no caso do comércio atacadista? Então, o comércio atacadista foi lá, comprou aqueles estojos, né? E tem créditos próprios para atividade comercial, não tem, né? Tem créditos próprios para atividade comercial. Então, quando ele compra bens para revenda, ele toma crédito, né? Na alíquota que foi destacada pelo fornecedor. É isso, né? Nós podemos ter ali o serviço de transporte, que nesse exemplo, pessoal, eu utilizei a alíquota de 7%. Pode ser outra alíquota? Pode, mas aqui eu estou usando apenas um exemplo, tá? Pode ter até um benefício no frete? Pode, tá? E a gente tem aí o ativo imobilizado também, que para ICMS geraria crédito. E aí a gente tem o quê na sequência? Os créditos vedados ou polêmicos, né? Por exemplo, atividade comercial. Pode tomar crédito do gasto com energia elétrica, pessoal? O supermercado, quando ele compra energia elétrica, quando ele contrata energia elétrica, ele pode tomar crédito da despesa de energia elétrica, o supermercado, pessoal? O que vocês me dizem? Pode? ICMS, supermercado, que é um estabelecimento comercial. Quando ele contrata energia elétrica, ele pode tomar crédito de ICMS? Não, gente, não pode, tá? Para ICMS, o crédito sobre energia elétrica é apenas a energia elétrica consumida no setor administrativo. Não, gente, tá doido? Minha cabeça tá pirando. Só o crédito do ICMS da energia elétrica consumida na produção, com o laudo, né? Com o laudo de consumo na produção. Então, esse é um crédito vedado, né? O comércio hoje, quando ele contrata energia elétrica, ele não pode tomar crédito, é um crédito que ele perde. Ah, professora, por que você está falando isso? Porque quando eu for mostrar o comparativo com a reforma tributária, esse assunto vai ser importante, pessoal. Tá bom? Eu estou falando do nosso cenário atual exatamente para mostrarmos a diferença que será com o novo cenário. Entenderam aqui, gente? Estão comigo? Então, aqui, gente, eu fiz uma simulação de como seria o cálculo se nós estivéssemos diante do comércio atacadista, tá? E aí, claro, ele revendeu, né, em operação interna, interestadual e tal, gerou o débito. E aí, a gente tem a apuração do ICMS no comércio atacadista, né? Os débitos de 246 mil
os créditos que vieram aqui dessa relação que eu coloquei aqui acima, e a gente tem o saldo devedor de 102 mil. E por fim, pessoal, comércio varejista são os mesmos, é o mesmo raciocínio, né? Porque os créditos na atividade comercial são iguais, né? Tanto faz se for o atacadista ou varejista, a gente teria... O que a gente poderia ter aqui é a questão da substituição tributária. Mas a ideia aqui, né, nesse momento do comparativo do cenário atual para a reforma tributária, não é a gente entrar a fundo dentro de cada uma dessas regras. Então, olha só, né? Comércio varejista, a gente tem compra de bens para revenda, serviço de transporte, o próprio SIAP geraria esses créditos. A gente tem os créditos polêmicos, que não geram crédito. E o que mais que a gente tem? A gente tem as operações de saída do comércio varejista. Então, o comércio varejista, ele tem uma tendência a vender mais em operações internas, né? Porque é o varejo. Então, praticamente 100% das vendas que ele faz são para dentro do próprio estado, né? E aí eu fiz aqui a simulação do que a gente poderia ter de operações de saída no caso do varejo, tá? E aí aqui tanto os créditos do varejo quanto os débitos. E aqui uma apuração final, né? Então, débitos 305.500 menos os créditos de 138.440. Aqui a gente tem o saldo devedor de ICMS final. Bom, o que eu coloco para vocês aqui como algumas conclusões, e aí já vou entrar no que a gente tem de mudança, né, com a reforma tributária. A gente pode verificar, né, o que a gente pode estudar aqui dentro desse cenário. Nós podemos imaginar que nós tivemos uma variação aqui do preço, né, da mercadoria. Então, o que a gente pode imaginar? Que na indústria o estojo saiu por R$45, no atacadista aquele estojo saiu por R$74 e lá no varejo o estojo chegou a R$90, tá? Então, o que a gente percebe nessa simulação? Que esse produto, ele sofreu uma margem, né, um aumento da margem, né, um aumento do preço em 100%. Por que 100%? Porque R$45 foi o preço de saída da indústria fabricante e R$90 foi o preço no varejo lá ao consumidor final. Então, isso mostra para a gente que essa mercadoria, o estojo de material escolar, ele sofreu um aumento no preço de 100% até chegar lá no varejo. Esse 100%, pessoal, é o cálculo que o governo faz quando ele vai definir os MVAs para substituição tributária, né? Não tem o MVA que a gente aplica, né? MVA original, e se for operações interestaduais, seria o MVA ajustado, não é isso, né? Então, quando a gente trata de substituição tributária, o MVA, ele é calculado levando em consideração o preço lá no fabricante e quanto ele evoluiu até chegar no consumidor final, né? A partir dessa pesquisa de preços, dessa comparação, é que o governo define o MVA que vai ser aplicado durante aquele período. Por isso que o MVA, para substituição tributária, ele é revisto de tempos em tempos, tá? E é publicado uma nova alteração da legislação com prazo, né, de início e fim, definindo qual vai ser o percentual, ok? Tá? Então, o que a gente pode tirar de conclusões do nosso cenário atual, né? O total recolhido aos estados, quanto que foi o AGARE, né? Qual foi o valor da guia de ICMS paga efetivamente para os estados? Se a gente somar aqui os 3 saldo devedores de ICMS, vai dar 278.080, tá? Quanto de crédito que a gente não aproveitou, porque eram aqueles créditos que estavam polêmicos ou vedados, né? Então, somei ali na planilha. E mais um ponto. Hoje, o ICMS, pessoal, ele é calculado por dentro. Ele é calculado por dentro porque a Constituição assim o obriga. A própria Constituição Federal, no formato atual, lá no artigo 155, ela diz que o ICMS integrará a própria base de cálculo. Então, o cálculo do ICMS por dentro, né, como ele tem que ser inserido no valor da operação, ele é uma determinação constitucional, que depois é reforçada também na Lei Candir 87 de 96, né? A Lei Candir também nos obriga, lá no artigo 13, a embutir o ICMS por dentro, né? E o que a gente vai ter de mudança com a reforma tributária, tá? Então, eu vou mudar aqui para o nosso... Ó, pessoal, presta atenção aqui na minha explicação. Dentro dessa planilha tem 2 abas,
Vou até mudar minha imagem aqui para eu mostrar para vocês. Tem a aba aqui embaixo, que é a aba atual. Quem está conseguindo ver aqui a abinha atual e a abinha reforma? Conseguem ver? A Sheila perguntou aqui, supermercado, se ele tiver a padaria, dá crédito? E o açougue? Sheila, a padaria dá crédito porque ali você tem industrialização de mercadorias, né? Você tem a transformação de mercadorias, tá? E o açougue é entendido como não pode tomar crédito porque você não transforma mercadorias. No açougue você corta a carne, mas você não transforma a carne em um outro produto, tá? Então, o estado de São Paulo, pelo menos, entende que a padaria, a confeitaria, o setor de rotisserie, que faz aqueles preparados, né, de alimentação e tal, marmitinha, ali a gente teria a industrialização. Então, a energia elétrica consumida nesses setores geraria direito a crédito, porque ali se realizam processos de industrialização, tá? Açougue não, nem frios, e nem a parte de peixes também, tá bom? Frios também não, porque você só corta o frio, né? A mussarela continua sendo mussarela, você não modifica, não há uma industrialização do tipo transformação, tá bom? Voltando aqui, pessoal. Lembrando que esse é o entendimento para o estado de São Paulo. A Mária estava falando aqui, mas não estava aparecendo. Voltei. Lembrando que esse é o entendimento de ICMS e para o estado de São Paulo. Cada estado tem seu entendimento e o entendimento do IPI é diferente. Posso comentar um pouquinho do IPI daqui a pouco sobre isso também, que é curioso. Isso mesmo, pessoal, tá? E tem estados que não concordam com essa interpretação que eu coloquei aqui, tá bom? Estou falando aqui do posicionamento específico do estado de São Paulo. Aliás, pessoal, vamos lá. Legal essa pergunta, porque já trouxe para a gente um insight aqui, né? A gente tem hoje problemas graves, né, de interpretação diferente. Olha só, isso a reforma tributária resolverá. Por quê? Porque hoje, quando eu vou apurar créditos de ICMS para um supermercado, se eu estou no estado de São Paulo, eu posso tomar esse crédito, mas se eu tiver em um outro estado que é mais rigoroso nessa interpretação, não pode. Percebem, né? Então, esse é um grande desafio quando a gente trata de ICMS, interpretações divergentes dos estados. E aí, quando você tem uma tributação do ICMS que é mais padronizada, né, em todos os estados, isso favorece, não é, gente? Então, olha só que bonitinho, um ponto positivo para a reforma tributária. Oh, coração para a reforma tributária agora. A gente só espera que seja um padrão, né? Que a gente efetivamente tenha um padrão. Então, olha só, a reforma tributária ela é boa. Eu não acho ruim, eu acho excelente, gente. Se você puder ter um pouco mais de interpretação padronizada, só o ouro. É isso que a gente quer. A única ressalva que eu coloquei foi que eu acho que poderia ter sido debatido um pouco mais com cautela. Só isso, tá bom? Ok? Porque quando a gente não debate antes, a gente vai debater depois. Essa é a verdade, né? Não vai ficar sem debate. A questão é que o debate depois ele pode gerar muitos litígios, muitas ações e muitos debates, né? Então, isso gera... Ok? Tá? E aí, gente, vamos voltar aqui para a planilha, né? O que muda com a reforma tributária? Então, eu vou aumentar aqui, ó. E aqui, né, claro, gente, eu não fiz Como a gente ainda não tem a reforma tributária totalmente implementada, não temos toda a legislação, eu coloquei para vocês aqui os pontos mais importantes, né? Os pontos mais importantes que eu vejo aqui, né, como mudanças, tá? Então, o primeiro ponto, né, que está sendo amplamente divulgado e muito falado, né, é a questão da não cumulatividade plena, né? O que é essa não cumulatividade plena, pessoal? Vocês se recordam que ali em cima, né, dentro da nossa planilha, nós vimos a situação de créditos que hoje não são possíveis, né? Nós não temos aí alguns créditos, né? O bens de uso e consumo é o que mais a gente pode representar, né? Mas a gente poderia falar da energia elétrica para atividade comercial também. Não poderíamos, né? Poderíamos falar também sobre ativos imobilizados que não são para produção, não são para atividade comercial. Enfim, né, gente? Vários aqui. Outro ponto que muda com a reforma tributária, nós teríamos uma padronização de alíquotas, tá? Isso, o Sidney perguntou, o DIFAL acaba? Acaba o DIFAL e acaba a substituição tributária,
Olha só, né, que importante. Por que acaba o DIFAL? Porque vai ser uma alíquota única. Então, se vai ser uma alíquota única, não tem diferença de alíquotas. Olha só, né, que coisa, né? O DIFAL deixa de existir, porque não vai ter diferença de alíquotas, ó, né, tá? O ICMS, ele passará a ser calculado por fora, né? Por que por fora? Hoje, a gente não tem que embutir por dentro, né? Fazer aquele cálculo por dentro. Então, a diferença é que nós não vamos mais incluir o ICMS por dentro. Nós vamos pegar o preço da mercadoria e aplicar a alíquota. Olha só, né? Que nesse ponto facilitou também. E nós não teríamos aí esse recolhimento do ICMS, ST e do DIFAL. Mas, gente, um ponto importante, o ICMS, ele será devido ao estado de destino da mercadoria. Então, inclusive, antes aqui da gente entrar para a nossa aula, eu estava conversando com a professora Mayra sobre isso. Porque o ICMS, sendo devido ao estado de destino da mercadoria, não é o DIFAL. Hoje é o que a gente chama de DIFAL, né? Não foi? Não é isso, gente? O ICMS, teoricamente, o ICMS dentro da reforma, que se chamaria IBS, ele seria pago ao estado de destino. Tá, mas pagar ao estado de destino, esse pagamento ao estado de destino vai ser feito pelo emitente da mercadoria, né? Pelo emitente da mercadoria. Então, se eu que estou fazendo a saída da mercadoria, vou pagar o ICMS para o estado de destino. Então, eu, emitente, vou ter que ter uma inscrição estadual em cada estado, nos 27 estados e o Distrito Federal, né? E daí, como que eu vou pagar esse ICMS para o estado de destino? Eu vou pagar fazendo 27 apurações? Ou quem vai pagar vai ser o adquirente no momento da entrada, né? Mas aí também vai pagar esse ICMS sobre a operação de entrada, não vai recolher o ICMS sobre a operação de saída no mercado que ele vai realizar ali naquele estado? Então, veja, quando a gente fala que o ICMS será devido ao estado de destino, nós estamos ficando próximos do que seria o DIFAL, né? Mas como vai operacionalizar isso? A reforma tributária, a PEC 45 não diz, tá? A Isaura está perguntando aqui várias vezes, né? A reforma tributária vai prejudicar os municípios? Isaura, não consigo te responder com segurança. Por quê? Porque vai depender de como vai ser definida a alíquota, né? Do ISS-QN. Teoricamente, essa alíquota, pelo menos no formato da reforma tributária atual, ela poderia ser decidida por cada município. Mas de que forma vai ser a decisão dessas alíquotas e de que forma vai ser essa repartição dos valores, entende? Então, não consigo te dizer se vai prejudicar ou não, tá? Até porque nós ainda não temos os dados concretos de como vai ser essa apuração, quais são as alíquotas, como vai ser efetivamente operacionalizado isso, entendeu? Tá? É cedo ainda, gente, para responder perguntas como essa, né? Vai ser bom ou vai ser ruim? Impossível eu responder isso para vocês nesse cenário atual, tá? Porque nós não temos os dados concretos de como vai ser a apuração. Eu estou colocando para vocês aqui uma simulação na essência, na ideia do que se pensa para a reforma tributária, tá, pessoal? Simples Nacional não vai mudar, ele vai continuar existindo, tá, pessoal? É o que se promete na reforma tributária. Assim como a Zona Franca de Manaus também continuaria sendo protegida. Assim como nós teremos alguns segmentos que vão ser mais beneficiados, talvez com uma redução da alíquota padrão para 50%, como, por exemplo, saúde, educação, serviços de transporte de passageiros, né? Serviços de transporte rodoviário e tal. Ok, gente? Tá? Ok? Teoricamente, Maria, não teríamos mais a situação de monofásicos, tá? Por que não teríamos? Porque a alíquota vai ser única em todas as fases da cadeia. Não vai ter alíquotas diferenciadas na indústria e diferentes depois do comércio, ok? Isso mesmo, Radassa, vamos acalmar o coração, gente. Não muda nada nos próximos 2 anos e meio. Muita calma nessa hora. Nós estamos com um texto ainda muito incipiente, muito novo, muito passível de modificações ainda, ok? Tá? Então, aqui é só para a gente ter uma visão. E agora, pessoal, eu quero comparar como seria na reforma, tá? Vamos lá, então, ver aqui como ficaria na reforma. Considerando esses pontos que eu mencionei para vocês, tá? Considerando os pontos que eu mencionei para vocês. Primeiro ponto que eu mencionei para vocês foi o quê? O segundo, aliás, né? Que estava lá naquela planilha, na parte ali da outra aba. Eu disse para vocês que a gente teria o quê? A alíquota padrão, certo? Então, olha só. A alíquota padrão, olha o que eu fiz.
Então, é claro, aqui, gente, é só um estudo. Eu vim aqui, peguei aqueles mesmos créditos que a gente tomou, né? E eu coloquei a mesma alíquota. A alíquota padrão significa o quê? Que nós vamos seguir a mesma alíquota em todas as fases. Então, percebam aqui, uma alíquota padrão, 18, né? Coloquei aqui 18 para tudo. Ao invés do que a gente tinha no cenário anterior. Voltando aqui no atual, né? Então, no cenário anterior, o que a gente tinha? Nós tínhamos alíquotas variáveis, ó, vejam aqui, né? 18, 12, 7, 4, 25, é ou não é? Nós tínhamos aqui alíquotas variáveis, é ou não é, pessoal? O que muda no cenário novo? A gente teria uma alíquota padrão, fixa, que não teria variações. Conseguiram captar essa primeira ideia aqui, pessoal, de uma alíquota padrão? Então, perceberam aqui a diferença? Né? No cenário anterior, a gente tinha variações de alíquota, olhem aqui, né? No cenário anterior, a gente tinha variações de alíquota, né? Cada hora uma alíquota diferente, né? E agora, com a reforma tributária, a gente teria uma alíquota padrão, ok? Então, essa é a primeira alteração, na minha visão, relevante, tá? O segundo ponto é que nós teríamos uma não cumulatividade plena. Então, vocês lembram daqueles créditos que eu disse para vocês que hoje são vedados, né? Na não cumulatividade plena, esses créditos seriam o quê? Permitidos. Tudo aquilo que dá entrada geraria crédito, tudo aquilo que dá saída gera débito. Percebem aqui, gente, a diferença? Então, enquanto no cenário atual nós não poderíamos tomar crédito desses créditos vedados ou polêmicos, no novo cenário de não cumulatividade plena, completa, né, integral, nós passaríamos a ter crédito dos bens de uso e consumo, da energia elétrica, do administrativo, no comércio teria crédito do ICMS sobre energia. Estão entendendo aqui, captando a ideia, pessoal? Não cumulatividade plena significa isso, né? Todos aqueles créditos que a gente fica discutindo, eles dariam o direito, 100%, ok? O que mais que a gente vê, né? Então, vejam, aqui na indústria, a gente teria modificação, né? Porque antes, os nossos créditos aqui, eles eram de 45 mil, né? Aqui, no cenário anterior. E no cenário novo, esses créditos passariam a ser de 80 mil. Ó, que beleza, né? Então, melhora, assim, um pouco a parte de créditos, né? Na não cumulatividade plena, mais ampla, né? Ok? Entenderam aqui? Muito bem. O que mais que a gente teve de alterações? Ó, percebam que no comércio atacadista eu também coloquei uma alíquota padrão e os créditos que antes não poderiam ser aproveitados, eu coloquei aqui como passíveis de aproveitamento. Então, aumentou o volume de créditos também, tá bom? E a mesma coisa aqui no comércio varejista. Então, ao menos em tese, pessoal, na ideia do ICMS, me parece que a gente tem as ideias são boas, né? Mas vocês concordam que, dependendo da alíquota padrão que for definida, nós podemos ter aumento de carga tributária? Faz sentido ou não? Hein? Faz sentido, pessoal, para vocês, né? Que, vocês podem me perguntar, professora, mas vai ser bom ou vai ser ruim? Eu digo, depende. Depende, porque dependendo da alíquota padrão que for fixada, nós podemos ter aumento de carga tributária. É ou não é? Só que essa alíquota ainda não foi fixada. Ela vai ser definida por meio de lei complementar. Aliás, a alíquota padrão ela vai ser definida por resolução do Senado Federal. Então, para a gente dizer se vai ser bom ou vai ser ruim, se vai ter aumento de carga tributária ou não, nós ainda vamos precisar esperar os próximos passos. A gente ainda não tem as respostas nesse momento, né? Ainda é uma incógnita. A gente ainda não sabe no nosso futuro se será um futuro bom ou se será um futuro que vai nos desafiar, é ou não é? De certa forma, a gente fica um pouco de mãos atadas,